Oi, gente! Na aula de hoje, nós vamos fazer este modelo de suéter. Olha que ponto mais lindo. Eu fiz aí há anos atrás um poncho no canal com esse mesmo ponto e vocês estavam sempre pedindo para fazer um suéter, então aqui está. A aula ficou bem longa, mas muito bem explicada. Quem tiver interesse em aprender e fazer, assista toda a aula que está assim repleta de dicas. Eu dou referência aí para outros tamanhos com números de correntes iniciais e tudo muito bem explicado. Por isso a nossa aula ficou longa, mas está bem explicado e todas vão conseguir fazer. E vocês vão poder fazer até para adultos, se prestar atenção direitinho nas dicas da aula, tá, gente? O tamanho que eu fiz, ele ficou de contorno de peito com 30 centímetros, frente e costas 60. Comprimento total 43 centímetros, comprimento total da manga 40 centímetros. 60 centímetros de contorno de peito, segundo as tabelas, veste aí até uns 5 anos. Mas eu diria que esse tamanho fica aí entre 3 e 4 anos, porque como é uma blusa de inverno, a gente precisa fazer um tamanho maior, porque sempre vai com alguma outra camiseta por baixo, né? Então, sempre é considerado um tamanho maior. Mas, volto a repetir, como sempre eu falo, vocês têm que conferir as medidas aí da criança que você está fazendo, né? Para ver se vai ficar direitinho aí para o seu tamanho e não vai ter erro, porque cada criança tem uma medida diferente, né, gente? Eu gastei 2 novelos do fio mais bebê para fazer esse trabalho. Eu usei o mais bebê da Círculo, ele vem com 500 metros neste novelo de 100 gramas e o Tex é 200. Agulha de crochê recomendada de 2 a 3,5, conforme a tensão do seu ponto. Essa cor é a 3190 rosa choque. Agulha, gente, eu usei a número 2, a número 2,5 e a número 3. E durante a aula vou mostrando para vocês onde eu troquei o número de agulha direitinho, tá? Para vocês poderem ter uma ideia aí de como fazer, mas sempre acompanhando a tensão do seu ponto. Gente, a aula foi bem trabalhosa, ficou longa. E eu espero que a mesma boa vontade que eu tive em fazer essa aula para vocês tenham em assistir direitinho e pegar todas as dicas, tá? Porque a maioria das perguntas que eu recebo, as respostas estão na aula. Então, é importante assistir, ver todas as dúvidas, tudo direitinho. Quando eu colocar os motivos, o primeiro motivo da nossa pala, eu já paro e dou todas as dicas para vocês fazerem maior, número de correntes, tudo muito bem explicadinho. Então, é só assistir que vocês vão conseguir fazer essa peça linda aí em qualquer tamanho. Ok, pessoal? Então, vamos lá e uma boa aula a todos vocês. Eu fiz aqui para iniciar 84 correntinhas usando a agulha de número 3 e fiquei com 45 centímetros. É importante vocês medirem a medida que vocês ficaram para poder ajustar aí na tensão do seu ponto. Se você usou a agulha de número 3 e não conseguiu essa medida, você pode ajustar e usar a agulha número 3,5, ok, gente? Sempre temos que trabalhar com as medidas para dar tudo certinho. Agora, nós vamos fechar com ponto baixíssimo, ajustar bem as correntinhas
E essa primeira carreira, nós vamos trabalhar somente em ponto alto. Então, eu subo 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Agora, eu mudei para agulha de 2,5, onde eu vou fazer o restante do meu trabalho, tá, gente? Mas volto a falar, se o seu ponto for apertado, você pode trabalhar com agulha de número maior. E vou fazer aqui um ponto alto para cada correntinha, ficando no final da carreira com 84 pontos altos. Encerrei a primeira carreira e fiquei com 84 pontos altos. Essa carreira, eu não vou contar como primeira, tá, gente? Vamos contar a partir dessa outra aqui, que vamos começar a fazer o ponto. Aqui é só uma base mesmo. Então, esse primeiro ponto aqui, eu vou fazer ele em relevo. Eu passo a minha agulha por trás do ponto, faço aqui um ponto baixo e vou subir mais 2 correntinhas. Meu primeiro ponto em relevo. Agora, eu vou fazer no próximo ponto um meio ponto. Vou fazer um total de 4 meios pontos, um em cada ponto. Veja, um ponto em relevo no primeiro ponto e 4 meios pontos. No próximo ponto, eu vou fazer outro ponto em relevo. Olha, esse ponto eu já usei, o próximo ponto livre é esse aqui. Então, eu faço ponto em relevo. As iniciantes, se tiverem dúvida, conta aqui por baixo. Olha, um em relevo, 1, 2, 3, 4, meio ponto e um em relevo. Múltiplos de 6, temos no total 6 pontos. Separo com 2 correntinhas e vou repetir. Vou para o próximo ponto, um ponto em relevo pego pela frente, 4 meios pontos, um em cada pontinho aqui. Vamos fazer 4 meios pontos. No próximo ponto livre, que é esse, olha, vejam, esse eu já usei. Próximo livre é esse. Volto a falar, se você tiver dúvida de que pontinho pegar, às vezes as iniciantes têm dúvida, você conta aqui por baixo. Olha, um ponto em relevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Nós vamos usar 6 pontos. E vamos repetir. Agora, eu separo com 2 correntinhas, vou fazer mais uma vez. No próximo ponto, um ponto em relevo, 4 meios pontos. E no próximo ponto, outro ponto em relevo. Separo com 2 correntinhas e vou repetir a mesma sequência. Ok, gente? E dessa maneira, vamos percorrer por toda a carreira, somente fazendo essa repetição. Estou aqui terminando a minha carreira. Fiz o ponto em relevo, faço 2 correntinhas e vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do outro ponto em relevo. Vou iniciar novamente, 1, 2, 3 correntinhas, meu primeiro ponto em relevo. Agora, eu vou pular esse primeiro ponto, meio ponto, vou para o próximo e vou fazer um total de 3 meios pontos. Olha, fiz 3 meios pontos e vou fazer o outro ponto em relevo.
Começamos com 4, agora vamos fazer 3 meios pontos. Faço uma correntinha. Nesse espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e já vou repetir. Um ponto em relevo. Pulo esse primeiro meio ponto, vou para o próximo e vou fazer 1, 2, 3 meios pontos e o ponto em relevo. Agora, vamos ficar com um ponto em relevo, 3 meios pontos e um ponto em relevo. Faço uma correntinha, no espaço de 2 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha e já vou repetir. Um ponto em relevo. Pulo o primeiro, vou para o próximo e vou trabalhar 1, 2, 3 meios pontos e o meu ponto em relevo. Uma correntinha, no espaço de 2 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha e já vou repetir. Ok, gente? Dessa maneira, então, vamos percorrer por toda a carreira agora. Encerrando a minha carreira, fiz o ponto em relevo, uma correntinha, aqui no espaço, um ponto alto, uma correntinha, e vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou começar novamente com o ponto em relevo, passando a agulha atrás do ponto, fazendo 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular o primeiro ponto, vou para o próximo, faço um meio ponto, no próximo, outro meio ponto. Nessa carreira, nós vamos fazer agora 2 meios pontos. Tem o ponto relevo, eu acompanho o meu ponto em relevo. Ok? Faço agora uma correntinha e neste ponto alto nós vamos trabalhar aqui um ponto puff de 3 laçadas. Puxo 1, 2 e 3. Fecho todas as laçadas, fico com 2, fecho as 2. Faço 3 correntinhas, volto no mesmo ponto e vou fazer outro puff de 3 laçadas. Puxo uma laçada, deixa a mão bem leve, o fio bem soltinho. Olha, estico, tiro todas as laçadas, fico com 2, tiro as 2. Vejam como vai ficando. E agora, nós vamos repetir uma correntinha, já passo para o próximo motivo e vou repetir, olha, o ponto em relevo, pulo o primeiro ponto, vou para o próximo, um meio ponto, no próximo, outro meio ponto. Essa carreira, vamos fazer 2 meios pontos entre os pontos em relevo. Um ponto em relevo. Faço uma correntinha, vou para o ponto alto e vou repetir os pontos puffs de 3 laçadas. Ó, estico bem para ficar na mesma altura, tiro todas as laçadas, fico com 2, tiro as 2 de uma vez. Vou separar com 3 correntinhas, voltar no mesmo ponto e fazer outro ponto puff.
ok, gente? A nossa repetição vai ser essa. Eu vou trabalhar até ficar com 3 pontos puffs aqui, que vai ser a parte das costas que nós vamos fazer. Então, eu faço uma correntinha e já vou repetir. Um ponto em relevo. Pulo o primeiro pontinho, que fica bem aqui encostadinho. Olha, vou para o próximo. Um meio ponto. Outro meio ponto no próximo ponto. Um ponto em relevo. Uma correntinha. Vou no próximo ponto alto. E vou repetir os pontos puffs separados de 3 correntinhas. Puxo 3 laçadas, estico bem, tiro todas as laçadas, fico com 2, tiro 2, 3 correntinhas. E novamente outro ponto puff no mesmo espaço. Uma correntinha, ponto relevo sobre ponto em relevo. Pulo o primeiro ponto, vou para o próximo, um meio ponto. No próximo, um meio ponto. E o ponto em relevo. Cheguei agora no outro ponto alto, onde eu tenho que trabalhar o ponto puff. E vejam, aqui eu já tenho 3 motivos com o ponto puff. Vamos fazer aqui nesse ponto alto o primeiro cantinho de aumento. Então, aqui eu faço normalmente uma correntinha e vou trabalhar 3 grupinhos de pontos puff aqui para fazer o meu canto. Venho no ponto alto, puxo uma laçada, 2, 3. Fecho todas, fico com 2, tiro as 2. 3 correntinhas. Vou repetir no mesmo pontinho, outro ponto puff. 3 correntinhas. E mais uma vez, porque aqui nós vamos fazer o cantinho de aumento, tá? Então, vão ser 3 grupinhos com os pontos puff. Ok? Aqui, gente, eu vou colocar o marcador para vocês visualizarem e não se perderem aqui onde é o canto. Vou colocar aqui nesse ponto alto, né? Que é a direção onde vão ser feitos todos os nossos aumentos, que fica fácil de visualizar. Então, fica assim, olha, esses 3 grupinhos aqui, é a primeira parte de trás, o primeiro cantinho. Agora, eu vou fazer a parte das mangas, onde eu vou repetir uma sequência com 2 pontos puff, 2 grupinhos. Trabalhando da mesma maneira. Faço uma correntinha, vou para o próximo ponto em relevo, um ponto em relevo, pulo o primeiro, vou fazer nessa carreira 2 meios pontos e o ponto em relevo. Faço uma correntinha, vou fazer aqui um ponto puff, 3 laçadas, tiro as todas, fico com 2, tiro as 2, 3 correntinhas, mais uma vez. Aqui, esses de 2 pontos puff é nosso motivo individual. E aqui com 3 é os cantos, tá? Faço uma correntinha, vou para o próximo ponto em relevo, um ponto em relevo. Pulo o primeiro ponto, um meio ponto. No próximo ponto, outro meio ponto e o ponto em relevo. Uma correntinha
E vou repetir mais uma vez, porque aqui na manga eu vou ficar com 2 grupinhos dos pontos puff. Vou repetir aqui o motivo do ponto puff individual, não é o canto, 3 correntes. E aqui outro ponto puff. Uma correntinha, tenho ponto em relevo, trabalho ponto em relevo, 2 meios pontos e outro ponto em relevo. E veja, aqui nós ficamos para a parte das mangas com 2 motivos do ponto puff. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o meu outro canto de aumento no próximo ponto alto. É sempre no ponto alto, né, gente? Vocês estão entendendo? Então, aqui eu tenho que fazer 3 grupinhos de ponto puff separados por 3 correntinhas. Fiz o primeiro, faço 3 correntinhas, volto no mesmo ponto. Vou puxar 3 laçadinhas, estico, tiro todas as laçadas, fico com 2, tiro as 2. 3 correntinhas e mais uma vez. Ok? Então, aqui nós fizemos o outro cantinho de aumento. Vou vir aqui nesse ponto alto e vou colocar o meu marcador, pra gente ter referência aonde são os cantinhos de aumento para as próximas carreiras. Agora, o que eu vou fazer, gente, é repetir o que eu fiz nessas 2 partes. Então, aqui, olha, 3 motivos, a parte de trás, o cantinho de aumento. 2 motivos para a manga, o cantinho de aumento. Agora, eu vou trabalhar 3 motivos do ponto puff, igual eu fiz aqui, que é a parte da frente, e 2 para a outra manga, tá? Exatamente igual eu fiz, olha. 3 aqui para a parte de trás, agora eu vou fazer 3 motivos aqui na frente, ou um canto, e 2 motivos, ok? Deu para entender, porque eu já fiz 2 vezes e agora nós vamos repetir exatamente igual, tá? Então, vamos lá para encerrar essa carreira. Estou chegando ao final da carreira e neste ponto alto eu vou fazer o meu último cantinho de aumento. Então, eu faço uma correntinha. E aqui eu vou fazer um grupinho com 3 pontos puffs, que é o meu cantinho de aumento. Faço 3 correntinhas, volto no mesmo ponto, puxo uma, puxo 2, puxo 3. Tiro todas as laçadas, fico com 2, tiro as 2. 3 correntinhas. E vou repetir mais uma vez, porque eu estou fazendo o cantinho. Ok? Vamos marcar para ficar tudo certinho. Venho aqui neste ponto alto, olha, para não atrapalhar, eu coloco o meu marcador, que sempre nessa direção é o nosso aumento. E aqui cheguei ao final da carreira, então eu faço uma correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto relevo aqui, na terceira correntinha. Ok, gente? Então, vamos lá. Olha, eu fiquei com... Deixa eu pôr assim para vocês visualizarem melhor. 3 motivos de ponto puff aqui na parte de trás, um canto. 2 motivos na parte da manga, outro canto. 3 motivos para a parte da frente, outro canto.
2 para a outra manguinha e o último canto, tá? Então, agora nós vamos para a carreira de número 4, né? Fizemos 3 carreiras, vamos para a carreira de número 4. Aqui eu vou começar normalmente com o meu ponto em relevo, passando a agulha por trás do ponto, 1, 2, 3 correntinhas. Agora, vamos fazer somente um meio ponto. Observem que nós estamos fechando esse motivo. E outro ponto em relevo. Agora, vai ficar um ponto em relevo, um meio ponto e um ponto em relevo. Uma correntinha para separar, né? E aqui dentro do espaço de 2 correntinhas do ponto puff, eu vou trabalhar um total de 7 pontos altos. Ok? 7 pontos altos. Uma correntinha, sempre uma correntinha. Vou para o próximo ponto em relevo, um ponto em relevo. Nessa carreira, somente um meio ponto. No próximo ponto relevo, outro ponto em relevo. Uma correntinha, vou dentro do espaço de 2 correntinhas do ponto puff e vou trabalhar 7 pontos altos. Uma correntinha, ponto em relevo, um meio ponto, ponto em relevo. Vamos fazer essa repetição até chegar ao marcador. Uma correntinha e já vou trabalhar os 7 pontos altos. Estou chegando aqui ao primeiro marcador, vim sempre repetindo a mesma sequência, faço uma correntinha aqui no espaço do canto, no primeiro espaço eu vou fazer 7 pontos altos. Terminando aqui, 7 pontos altos no primeiro espaço, sem correntinha nenhuma de espaço, eu vou para o próximo espaço aqui do cantinho e nele eu vou trabalhar mais 7 pontos altos. E vejam como vai ficar o nosso canto agora. Toda vez que chegar no canto, eu vou repetir dessa mesma maneira. E agora, gente, o que eu fiz aqui, eu vou fazer em todas as partes, né? Então, eu faço logo uma correntinha de espaço. Agora, o ponto em relevo. Nessa carreira, estamos trabalhando somente um meio ponto, porque estamos já fechando aqui, né? Esse motivo. Faço uma correntinha. E sempre dentro dos pontos puff, eu vou fazer os 7 pontos altos. A repetição é a mesma, nós só vamos no canto fazer aqui 2 vezes os 7 pontos altos, uma vez em cada espaço. Ok, gente? E dessa maneira, nós vamos encerrar mais essa carreira, somente fazendo essa mesma repetição. Vocês vejam que esse desenho aqui já está fechando. E aqui onde nós fizemos os 7 pontos, nós vamos abrir outro desenho desse, que eu vou mostrar na próxima carreira. Se vocês forem entendendo o ponto, ele é muito fácil, porque é somente uma repetição, tá? Então, agora dentro de cada espaço do ponto puff, 7 pontos altos, um ponto em relevo,
um meio ponto e um ponto em relevo. E nos cantos, onde está o marcador, vamos fazer da mesma maneira que eu fiz esse, ok? Vamos lá, então, encerrar a nossa carreira. Encerrando aqui a minha carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora eu vou falar com vocês um pouco sobre os tamanhos, tá? Então, aqui, gente, o ponto, ele é múltiplo de 6, né? Como eu falei para vocês. Eu fiz para frente e costas 3 motivos. Para manga, 2 motivos, mais os 4 cantos. Se você somar 3 com 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10 motivos, mais 1, 2, 3, 4 dos cantos, dá 14. Faz 14 vezes 6, ficou um resultado de 84, que foi o que eu comecei aqui, tá? A primeira preocupação, como o suéter é fechado, é que passe com certa folga na cabeça da sua criança. Pode mudar de agulha para ajustar o número dos pontos que batem com o meu direitinho. Pode fazer com fio mais grosso, tá? Pode seguir essa receita fazendo com fio e agulha de tamanho maior, que você vai, lógico, ter um tamanho maior. Mas se você quiser aumentar os motivos, por exemplo, você pode fazer aqui frente e costas com 4 motivos. Não quer uma manga muito larga, continua com 2 motivos na manga. Então, fica 4 frente, 4 trás e 2 em cada manga, né? Aí, você vai ter que começar com um total de 96 correntes. Porque aí nós ficamos com quanto? 16 motivos. 4, 8, 9, 10, 11, 12. E os 4 cantos, mais 4 do canto, 16 motivos. Você faz 16 vezes 6, dá um total de 96. Se quiser fazer maior, que eu acho que aí já é para adolescente, talvez passe na cabeça até de adulto, conforme a tensão do seu ponto, né, gente? Tem tudo isso no crochê. Aí você pode fazer com 4 motivos de costas e frente e 3 motivos em cada manga, para a manga ficar maior. Aí você vai ficar com 18 motivos. Você multiplica 18 por 6, que são os múltiplos, e você vai iniciar com 108 correntes. Você tendo a medida da cabeça, do contorno da cabeça da criança, você pode fazer em centímetros as correntes de 5 a 7 centímetros menor, tá, gente? Porque se fizer exatamente as correntes do tamanho da circunferência da cabeça, vai ficar muito largo o seu decote. Então, você tem a medida da cabeça da criança, por exemplo, se ela tem 50 de circunferência da cabeça, você pode fazer correntinhas aí de 45 centímetros, que já dá certo, tá? Sempre de 5 a 7 centímetros menor do que a medida da cabeça da criança. Ok? Então, eu já dei o número de correntes para fazer maior e o número dos motivos também. É só, primeira preocupação é fazer ou com 84, ou com 96, ou com 108 correntes. Ver se passou na cabeça da criança, se tá bem confortável. E aí, você divide. Com 84 correntes, eu fico com 3 motivos para frente e costas e 2 para cada manga, mais os 4 cantos. Com 96 correntes, eu fico com 4 motivos frente, 4 motivos costas e continuo com 2 para as mangas.
Com 108 correntes, eu fico com 4 motivos frente, 4 costas e 3 para cada manga, mais os 4 cantos. Tá bom, gente? E o que vai acontecer? Conforme nós vamos trabalhando aqui, vocês estão vendo que no canto, nós ganhamos um motivo. Vamos ganhar um motivo para esse lado, um motivo para o outro lado, e isso automaticamente vai aumentando. Aí nós temos que prosseguir fazendo os aumentos e ir medindo o contorno do peito para saber a hora de fechar a manga e também o tamanho da minha manga. Por isso que eu falo, gente, que vocês têm que ter as medidas para a criança que está fazendo. Não adianta você falar, vou só copiar. Por exemplo, eu falo, eu estou fazendo um tamanho para 5 anos. Você quer fazer para uma criança de 5 anos, você vem e copia o meu. Pode ser que não fique do mesmo tamanho, pode ficar menor, pode ficar maior. Eu trabalho com medidas padrão, quando eu estou fazendo aula, a não ser que eu esteja fazendo para uma determinada criança. Aí eu trabalho com as medidas da criança, tá? Porque nem toda criança de 5 anos, gente, tem as mesmas medidas, né? Tem o mesmo tamanho. Nós não fomos feitos numa forma para sair todo mundo igualzinho, né? Então, tem crianças que são mais magrinhas, outras mais cheinhas. Por isso, é muito importante você, primeira medida, circunferência da cabeça, que eu já repetindo, pode fazer de 5 a 7 centímetros menor do que a medida da circunferência da cabeça. Depois, você tem que medir o contorno do peito para ver quantas carreiras você precisa fazer de aumento e também a largura da manga. Aqui fechando a manga, ela tem que ficar bem embaixo do bracinho com uma certa folga, tá? Então, tem que ter a medida da cava até embaixo do bracinho e a medida do contorno do peito. E depois que você fechar a manga, a medida do comprimento total, que cada um prefere de um comprimento, e a medida da manga também vocês têm que ter conforme a criança que vocês estão fazendo. E acredite, isso também muda de criança para criança, a medida da manga. Tem criança que tem o bracinho mais curtinho, outras mais comprido, tá, gente? Então, procurem não querer só copiar, fazer sobre medida, porque dessa maneira vocês vão aprender a trabalhar de verdade. Mesmo porque, gente, não funciona de outra maneira, né? Eu vou fazer o meu trabalho aqui, vou apresentar para vocês e falar para que idade é, ok? Mas na tensão do meu ponto, com o fio que eu estou usando, pode ser que você vai fazer e vai ficar menor ou maior, porque a tensão do seu ponto é mais apertada que o meu, ou é mais larga que o meu, e também não vai servir na tua criança, porque às vezes eu estou trabalhando com medida padrão, e você tem uma criança que é mais cheinha, ou é mais magrinha, que você está querendo fazer. Então, para dar certinho, gente, não tem outro jeito de fazer. É trabalhar seguindo as medidas. E do jeito que eu estou explicando aqui, vocês vão conseguir fazer para o tamanho que precisar. Tá bom, gente? Então, vamos lá continuar agora. Olha, pessoal, então vamos lá. Aqui, nós vamos fechar de vez esse motivo, fazendo aqui 2 pontos em relevo sem terminar, fechados juntos. Então, agora, eu vou passar a minha agulha aqui, vou subir 1, 2 correntinhas só. Vou pular esse meio ponto, vou para o próximo ponto, pego ele em relevo, tiro 2 laçadinhas, não termino, e fecho as 2 de uma vez. Vejam, nós estamos fechando esse motivo. Faço uma correntinha, eu vou fechar esse motivo e aqui eu já vou abrir outro. Vão entendendo o ponto que depois vocês vão repetir muito fácil. Nós estamos fazendo agora a carreira de número 5, tá? Então, aqui eu vou começar outro e vou começar repetindo o que eu fiz aqui. Eu venho no primeiro ponto,
faço aqui um ponto em relevo. Eu vou pular esse ponto que fica bem encostadinho e começo no próximo. Faço 1, 2, 3 e 4 meios pontos. No último ponto, um ponto em relevo. Observem que eu estou repetindo a mesma coisa que eu fiz aqui. Um ponto em relevo, 4 meio pontos e um ponto em relevo. Faço uma correntinha, esse motivo aqui eu vou fechar. Vou para o ponto em relevo, tiro 2 laçadas do ponto, não termino, deixo na agulha. Vou para o próximo, tiro 2 laçadas, não termino, fico com 3, fecho as 3 de uma vez. Veja. Estamos fechando aqui e abrindo outro aqui. E assim, nós vamos repetir até chegar aqui no cantinho. Faço uma correntinha. Aqui nos 7 pontos, eu vou repetir o que eu fiz aqui neste primeiro ponto em relevo. Pulo o primeiro ponto, vou para o próximo. 4 meios pontos. E o ponto em relevo. Sempre separo com uma correntinha. Aqui os 2 pontos em relevo, sem terminar, fechados juntos. Vamos repetir essa sequência até o marcador. Vim repetindo, cheguei aqui no cantinho, né? Onde está o marcador. Aqui eu vou trabalhar da mesma forma nos 7 pontos. No primeiro ponto, um ponto em relevo. Pulo o primeiro, que fica bem encostadinho, venho no próximo. Nessa carreira, eu vou trabalhar 4 meios pontos. E no último ponto, um ponto em relevo. Agora aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar com 2 correntinhas. Né? Eu trabalhei nos primeiros 7 pontos do canto, agora tenho outros 7 pontos aqui do meu canto. Separo com 2 correntinhas, venho aqui e vou repetir. Um ponto em relevo. 4 meios pontos, sempre pulando o primeiro, tá, gente? E um ponto em relevo. E assim nós vamos fazer, gente, toda vez que chegar no canto, tá? Fazemos o motivo aqui exatamente igual, com ponto relevo, 4 meios pontos, ponto relevo. Separamos com 2 correntinhas e repetimos. Vai ficar dessa maneira o canto e os motivos individuais, a mesma coisa, só que nós estamos fechando esse, né? Então, aqui, olha, uma correntinha. Aqui onde eu tenho somente um ponto, eu vou fazer um ponto em relevo, tiro 2 laçadas, não termino, pulo o meio ponto, vou para o próximo ponto em relevo, tiro 2, não termino, fiquei com 3, fecho as 3 de uma vez, uma correntinha e já vou repetir aqui nos 7 pontos exatamente igual eu fiz desse lado e toda vez que chegar no canto, eu vou fazer essa mesma repetição. Ok, gente? Dessa maneira, então, vamos encerrar mais essa carreira. Estou chegando aqui ao final da carreira e vou fechar aqui com ponto baixíssimo nos 2 pontos relevo fechado juntos, onde nós começamos. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, equivale a um ponto alto. E vou fazer mais uma, que é a correntinha de espaço.
Agora, eu vou trabalhar o que eu já trabalhei aqui, olha, vejam que é uma repetição. Então, eu faço um ponto em relevo. Na primeira carreira, nós fizemos 4 meio ponto, nessa nós vamos fazer 3, né? Sempre pulando lá aquele primeiro, como eu falei para vocês. 2, 3. E um ponto em relevo. Então, nessa carreira, um ponto em relevo, 3 meios pontos, um ponto em relevo. Uma correntinha. Aqui aonde eu fechei os pontos juntos, igual nós começamos aqui, olha, com 3 correntes, que é um ponto alto, eu vou fazer um ponto alto aqui. Uma correntinha, já cheguei no ponto relevo, um ponto em relevo, 3 meios pontos nessa carreira. E um ponto em relevo. Uma correntinha, na junção dos 2 pontos em relevo que nós fechamos juntos, um ponto alto. Uma correntinha, e aqui já vou repetir, um ponto em relevo. Nessa carreira, estamos trabalhando 3 meios pontos. É sempre assim, gente. Começamos com 4, 3, 2, 1 e depois fechamos o motivo. Igualzinho nós fizemos aqui, olha. Que nós estamos começando outro motivo exatamente igual. Se vocês forem entendendo o ponto, a repetição fica muito fácil e é uma delícia de fazer esse trabalho. Aqui eu tenho os 2 pontos relevo fechados juntos, um ponto alto, que eu tenho aqui, olha, é o nosso aumento. Vejam que nós aumentamos um motivo aqui e um motivo aqui, tá? Isso que vai crescendo o nosso trabalho. Aqui é o mesmo motivo dos pontos em relevo. Um ponto em relevo, não muda nada, é sempre igual. 3 meios pontos. 1, 2, 3 e um ponto em relevo. Agora, aqui nesse espaço das 2 correntinhas, eu vou fazer o seguinte: uma correntinha, dentro do espaço, um ponto alto. Uma correntinha, e já vou fazer os pontos aqui em relevo. Ponto em relevo. 3 meios pontos. Se vocês olharem lá onde nós começamos, nós já fizemos exatamente igual. E o ponto em relevo. Uma correntinha, e aqui na junção dos pontos relevo que nós fechamos juntos, um ponto alto. Uma correntinha, já passo para o ponto relevo e vou repetir. Ok, pessoal? Então, vamos lá fazer exatamente igual eu fiz aqui, olha, nos motivos individuais, no canto ponto alto. Aqui eu ganhei um motivo, eu já fico com 2, olha, um de cada lado, que é o meu aumento, né? Vamos repetir exatamente igual aqui nos motivos individuais, e quando chegar no canto, vou fazer da mesma maneira que eu fiz nesse primeiro canto. Aqui o importante, eu volto a toda a carreira, porque eu faço uma repetição, e essa mesma repetição a gente aplica em todos os motivos, só prestando atenção quando chegarmos no canto para trabalhar o canto da maneira que eu mostrei aqui, o primeiro que eu fiz, tá? Então, vamos lá encerrar mais essa carreira.
Encerrando a minha carreira, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, gente, se vocês forem olhar, nós chegamos na carreira que nós vamos ter que repetir o ponto puff. Só que dessa vez nós paramos no ponto alto. Então, nós não paramos aqui no ponto relevo como nós sempre começamos. A única coisa que às vezes muda é isso, mas vocês entendendo a sequência do ponto, não tem problema. Então, lembram que aqui no ponto alto, nós trabalhamos o ponto puff, né? Nós estamos trabalhando agora a sétima carreira. Então, para começar aqui fazendo o ponto puff, eu alargo aqui uma laçadinha, olha. Já puxei uma, puxo duas e puxo três. Mesma coisa, tá, gente? Só que aqui eu tiro as 3 de uma vez, faço 3 correntinhas e vou repetir aqui mais um ponto puff de 3 laçadas. Fiz então o meu primeiro grupinho de ponto puff, uma correntinha. Agora cheguei no ponto relevo. Nessa carreira, nós vamos trabalhar 2 meios pontos. Nós trabalhamos 4, 3, estou na carreira de 2. Vejam que é somente uma repetição. 2 meios pontos, o ponto em relevo. Uma correntinha, não muda também, é sempre uma correntinha, vocês já repararam, né? No ponto alto, em todo ponto alto, nós vamos trabalhar o ponto puff, né? Aqui, nos motivos individuais, somente 2 pontos puff, e no canto, 3. Igualzinho nós já fizemos lá. Então, estou aqui nos motivos individuais, eu vou fazer 2 pontos puff. Uma correntinha, nessa carreira é o ponto em relevo. 2 meios pontos. E o ponto em relevo. Uma correntinha. E já vou lá para o ponto alto e vou fazer o meu ponto puff. Vamos fazer essa repetição até chegar aqui no cantinho. Vim percorrendo e já cheguei aqui no canto, olha. Vocês observem que nós começamos aqui com 3 motivos do ponto puff. Agora, nós estamos com 1, 2, 3, 4. Automaticamente, ele vai aumentando, tá? Aqui é exatamente igual. Faço uma correntinha, vou trabalhar o ponto em relevo. 2 meios pontos nessa carreira. Ponto em relevo. Uma correntinha. Cheguei aqui no ponto alto do canto. O que eu tenho que fazer? O que eu fiz aqui. É só vocês ir olhando e repetindo o que vocês fizeram nas carreiras anteriores, tá? Então, nesse ponto alto do canto, eu tenho que fazer 3 pontos puff. Então, vamos lá. Vejam, já fiz o meu outro canto. Já estamos repetindo, né? Uma correntinha.
Vamos terminar o canto aqui com um ponto em relevo, 2 meios pontos, o ponto em relevo, uma correntinha. Agora, aqui são os motivos individuais, que eu já vou repetir nos pontos altos o ponto puff, né? E vejam, aqui é a parte da manga que nós começamos com 2 motivos de ponto puff, lembram? Aqui, olha, já vai dar 3. 1, 2, 3. E aí, vamos fazer o outro canto. Então, é bom vocês ir olhando e entendendo o que está acontecendo com o ponto e com o trabalho, que dessa maneira fica muito fácil. Ok, gente? Então, agora é só uma repetição. Nos pontos altos aqui, nos 3 próximos, são motivos individuais, com 2 pontos puff. E no canto, vocês vão fazer o outro canto da mesma maneira que eu fiz nesse e que nós já fizemos aqui também. Exatamente igual. E dessa maneira, vamos encerrar essa carreira. Chegando aqui ao final da carreira, vou fechar aqui nesse primeiro pontinho em cima do puff com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 8. A carreira de número 8, nós vamos repetir essa mesma carreira aqui dos 7 pontos altos. Então, vamos lá. Eu entro aqui dentro do espaço, subo 3 correntinhas, e aqui eu vou fazer 7 pontos altos. As 3 correntinhas, eu já conto como meu primeiro ponto alto. Ok? Agora, uma correntinha, cheguei no ponto relevo, um ponto em relevo. Na carreira anterior, nós fizemos 2 meios pontos. Nessa carreira, somente um meio ponto, porque nós estamos fechando. E um ponto em relevo. Uma correntinha. Tenho o motivo do ponto puff, no espaço das 2 correntes, 7 pontos altos. Completei 7 pontos altos, uma correntinha. Aqui eu já tenho o ponto relevo, eu vou acompanhar, fazer um ponto em relevo, um meio ponto e um ponto em relevo. Ok, gente? Vamos percorrer dessa maneira até o canto. Nós vamos fazer juntas novamente, para não ficar dúvida nenhuma. Já cheguei aqui ao canto, fiz o ponto relevo, o meio ponto, ponto relevo. E aqui dentro desses 2 espaços, eu vou fazer 7 pontos altos em cada espaço, exatamente igual nós fizemos aqui, tá? Sem nenhuma correntinha de espaço. Vejam, fiz 7 pontos altos em cada espaço. E continuo uma corrente, um ponto em relevo. Nessa carreira, somente um meio ponto, um ponto em relevo. E assim ficou o nosso canto. Pessoal, as que têm mais experiência no crochê aí já entenderam a sequência. É só continuar repetindo as mesmas carreiras até obter aí a medida do contorno do peito e da manga para podermos fechar as manguinhas. Então, vocês podem seguir aí. Eu vou vir a todo começo e final de carreira, vou fazer a primeira parte com vocês até o primeiro canto,
porque depois a repetição em todos os lados é exatamente igual. Por conta das iniciantes, porque eu quero que todas consigam fazer esse trabalho, porque ele fica bem bonito, ele não é difícil, não são pontos difíceis, é que tem que prestar atenção e às vezes as iniciantes se perdem um pouquinho na colocação, né? Então, eu vou vir sempre no começo da carreira, faço a primeira parte até o primeiro canto, porque depois é só uma repetição e vocês terminam a carreira, e eu volto no final para terminar sempre a carreira junto com vocês e começar outra até a primeira parte do canto, tá bom? Para não ficar nenhuma dúvida. Então, vamos lá, da maneira que eu já mostrei aqui para vocês até o canto, repetir em todas as outras partes exatamente igual. Terminei a minha carreira, fechei com ponto baixíssimo e vejam, aqui nós começamos com o ponto puff, agora aqui já vai dar certo para começar com o ponto relevo novamente, tá, gente? Então, vou fazer o meu primeiro ponto relevo, passo a agulha por trás, 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer aqui 4 meios pontos. Já estamos repetindo novamente. Quem está fazendo comigo aí, acho que já tá entendendo o ponto, né? E no último ponto, outro ponto em relevo. Então, nessa carreira, vamos repetir. Um ponto em relevo, 4 meios pontos, um ponto em relevo. Uma correntinha, e agora nós vamos fechar totalmente este desenho dos pontos relevo. Passo a minha agulha por trás, tiro 2 correntinhas, não termino meu ponto, deixo na agulha, pulo esse meio ponto, vou para o próximo ponto em relevo, tiro 2 laçadinhas e não termino, e fecho todas de uma vez. Olha, veja, fechamos aqui esse desenho e aqui nós estamos abrindo outro. Faço uma correntinha e vou repetir nos 7 pontos, um ponto em relevo, 4 meios pontos, e um ponto em relevo. Uma correntinha e aqui vou fechar. Faço um ponto em relevo, tiro 2 laçadas e não termino, pulo meio ponto, vou no outro ponto em relevo, tiro 2 e não termino, fecho todas de uma vez, uma correntinha, e vou começar a repetir novamente a mesma sequência, do ponto em relevo, 4 meios pontos, ponto em relevo. Vamos caminhar assim até chegar lá no cantinho. Chegando aqui ao cantinho, vou fazer nos primeiros 7 pontos a mesma repetição, né? Ponto em relevo. 4 meios pontos. E um ponto em relevo. Já trabalhei nos primeiros 7 pontos aqui do canto. Agora, eu vou separar com 2 correntinhas, vou para os outros 7 pontos aqui e vou repetir. Um ponto em relevo, 4 meios pontos. E um ponto em relevo. Faço uma correntinha e aqui eu estou fechando, faço um ponto relevo, tiro 2 laçadas, não termino, deixo na agulha, pulo esse meio ponto, vou para o próximo ponto relevo, tiro 2 laçadas e não termino, fico com 3, tiro as 3 de uma vez, uma correntinha
e vou seguir a repetição, ok, gente? Tá? Da mesma maneira que eu fiz aqui e no canto, vocês vão repetir agora por toda a carreira. Então, vamos lá. Encerrando a carreira, fechei os 2 pontos juntos, uma correntinha, e vou fechar a minha carreira aqui na terceira correntinha do ponto relevo. As iniciantes, se ficar perdida no início e no final da carreira, coloca aqui também um marcador, tá, gente? Então, agora vou começar a nossa 10ª carreira. Vou subir aqui meu primeiro ponto em relevo. Carreira anterior nós fizemos 4, nessa nós vamos fazer 3 meios pontos. No próximo ponto em relevo, um ponto em relevo. Uma correntinha, aqui nos 2 pontos que eu fechei junto, olha, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e já vou repetir o ponto em relevo, 3 meios pontos, ponto em relevo, uma correntinha, aqui na junção dos 2 pontos que nós fechamos juntos, um ponto alto, uma correntinha, e vamos fazer essa repetição até chegar ali no canto. Cheguei aqui no canto, e aqui eu já fiz um ponto em relevo, 3 meios pontos, um ponto em relevo. Faço uma correntinha, nesse espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e vou repetir. Um ponto em relevo. 3 meios pontos. E um ponto em relevo. Faço uma correntinha e nos 2 pontos fechados juntos, o ponto alto. Aqui nós estamos fazendo os pontos altos, né? Porque na próxima carreira vai ser a carreira dos pontos puff em todos os pontos altos e vamos fazer mais o aumento. Ok, gente? Então, já fiz a primeira parte com vocês, agora é só terminar a carreira, repetindo a mesma sequência. Terminando a minha carreira, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E vamos iniciar agora a carreira de número 11. Começo com o ponto em relevo, subindo as 3 correntinhas. Nessa carreira, nós vamos fazer 2 meios pontos. E o ponto em relevo. Uma correntinha, e agora, em todos os pontos altos, nós vamos fazer o ponto puff. Eu ainda não estou no canto, onde eu tenho que fazer 3 pontos puff, então, nesses pontos altos, nós só vamos fazer 2 pontos puff, tá? Vou para o ponto alto, puxo uma laçada, puxo 2, puxo 3, tiro todas de uma vez, fico com 2, tiro as 2. 3 correntinhas, volto no mesmo ponto e vou repetir. Puxo 3 laçadinhas, tiro todas as laçadas, fico com 2, tiro as 2. Uma correntinha e já vou repetir aqui. Ponto em relevo. 2 meios pontos. E o ponto em relevo.
uma correntinha. E agora eu tenho que trabalhar em todo ponto alto aqui, o ponto puff. Então, vou repetir o que eu fiz aqui, ok, gente? Vamos continuar dessa maneira até chegar no espaço do canto. Cheguei aqui no espaço do canto, trabalhei um ponto em relevo, 2 meios pontos, um ponto em relevo. E neste ponto alto, nós vamos fazer o canto, fazendo 3 pontos puff, tá? Faço uma correntinha, vou para o ponto alto, puxo uma laçada, puxo 2, puxo 3, tiro todas as laçadas, fico com 2, tiro as 2, 3 correntinhas, e assim vamos repetir até ficar com 3 pontos puffs neste ponto alto do canto. Ok, fizemos aqui mais um canto. Uma correntinha e já vou repetir a sequência que eu fiz aqui. Tenho ponto relevo, ainda estou aqui no ponto relevo do canto, 2 meios pontos, e o ponto em relevo. Uma correntinha, já vou para o ponto alto, vou fazer o ponto puff e vou acompanhar essa mesma sequência por toda a carreira. Toda vez que eu chegar no canto, eu vou fazer 3 pontos puff. Ok, gente? Então, vamos lá. Terminei a carreirinha com os pontos puff. Na próxima carreira, nós vamos fechar a manguinha, tá? Eu medi o meu, vocês têm que fazer isso, olha. Eu estou aqui com 30 centímetros de contorno de peito e aqui de cava 14 centímetros, tá? Então, vocês têm que conferir nessa hora de fechar a manga se está do tamanho que vocês precisam aí para a criança que você tá fazendo, né? Conforme as medidas da criança. Se quiser um contorno de peito maior, é só continuar fazendo as mesmas repetições até chegar novamente na carreira do ponto puff, e aí você fecha a manga. Se passou na cabeça, bem explicado, gente, olha, preste atenção. Se passou na cabecinha e tá tudo certo, e chegou aqui, vocês acham que está pequeno ainda, faz mais uma repetição do ponto que nós fizemos todos até agora, até chegar novamente na carreira do puff, e aí na próxima vocês fecham, tá? Então, aqui, nós vamos continuar o mesmo pontinho, até chegar aqui no marcador na hora de fechar, né? Olha, fechei aqui com ponto baixíssimo no relevo, vou continuar da mesma forma. Subo minhas 3 correntinhas, meu primeiro ponto relevo. Nessa carreira, eu tenho que fazer 1 meio ponto. Continuo normal, acompanhando o meu ponto. E o ponto em relevo. Uma correntinha. Agora, dentro aqui do espaço dos pontos puff, 7 pontos altos. Essa repetição que nós fizemos, vamos fazer até chegar aqui no primeiro espaço do puff do canto, tá? Sempre 7 pontos altos dentro dos puff, e aqui um ponto relevo, 1 meio ponto e 1 ponto relevo. Vamos lá, então. Vim repetindo os 7 pontos altos, aqui um ponto relevo, 1 meio ponto, 1 ponto relevo. Cheguei aqui
nos 3 puffs de canto. Então, eu faço uma correntinha. Aqui no primeiro espaço, eu vou fazer 3 pontos altos. Tá? Fiz somente 3 pontos altos aqui. Vou pular todo o espaço da manga e vou para o outro grupinho de 3 pontos puff. Agora, eu vou no segundo espaço. Pulo o primeiro, vou aqui no segundo, e aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Para nós ficarmos aqui com os mesmos 7 pontos que nós precisamos para trabalhar o nosso desenho, tá? Então, vejam, aqui no primeiro espaço do ponto puff, 3 pontos altos, pulo todo o meu espaço, venho no segundo, 4 pontos altos. Vejam como fica. E agora eu continuo normal até o próximo aumento. Uma correntinha, vou lá no ponto relevo, vou fazer meu ponto relevo. Nessa carreira é somente um meio ponto. Ponto relevo. Uma correntinha. E dentro dos pontos puff, 7 pontos altos. Vamos caminhar fazendo essa repetição até chegar lá no próximo marcador, onde nós vamos fechar a segunda manguinha. Vim percorrendo e cheguei aqui novamente no canto, olha. Então, eu faço uma correntinha, no primeiro espaço, 3 pontos altos. Tá? Agora, eu vou pular todo o espaço da manga, vou lá nos outros 3 pontos puff, e agora eu pulo o primeiro espaço e vou no segundo. No segundo, eu faço 4 pontos altos. Uma correntinha e continuo repetindo o ponto agora até chegar aqui e encerrar a minha carreira. Chegando aqui o final da carreira, fiz os últimos 7 pontos, uma correntinha, e vou fechar lá na terceira correntinha do primeiro ponto relevo que eu fiz para iniciar a minha carreira, tá? Como eu falei, se as iniciantes tiver alguma dúvida no fim da carreira, põe um marcadorzinho aqui para não se perder. E agora, gente, é só continuar repetindo o ponto pelo comprimento necessário. Não temos mais o aumento do leque com 3 pontos puff e é só seguir a mesma repetição. Então, vocês vejam, aqui, olha, é só vocês olharem o que vocês já fizeram e continuar repetindo o desenho, ou então repetir da carreira 5, 6, 7 e 8, que são 4 carreiras de repetição, tá? Então, aqui, quando eu tenho um meio ponto só, eu tenho que fechar o meu motivo aqui. Então, eu subo um ponto baixo, uma correntinha, que são 2 correntinhas, pulo esse meio ponto, faço ponto relevo, tiro 2 laçadas e não termino, e já fechei. Quando eu fecho, aqui nos 7 pontos, eu já vou abrir outro, igualzinho nós fizemos aqui, olha. Então, eu faço uma correntinha,
E já vou começar o meu trabalho aqui abrindo outro motivo. Um ponto em relevo. Pulo esse que fica bem no cantinho aqui, olha. E vou fazer 4 meios pontos. E um ponto em relevo. Fica assim, ó. Quem está fazendo comigo até agora, acho que já decorou o ponto, né? Mas eu vou chegar com vocês até a cava para não ficar nenhuma dúvida. Agora que eu faço sempre uma correntinha, vocês observaram, né? Tenho somente um meio ponto aqui, é hora de fechar o meu motivo. Porque quando eu faço 7 pontos, eu já vou abrir outro motivo e fecho esse, tá? Então, eu faço um ponto em relevo, tiro 2 laçadinhas e não termino. Vou para o próximo, tiro 2 e não termino, fecho todos de uma vez, uma correntinha e vou repetir, tá? Vamos caminhar assim, então, até chegar lá debaixo do bracinho. Encaminhando, cheguei aqui embaixo do bracinho, aqui eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhei nos 7 pontos, tá? Então, aqui fechei os 2 pontos, faço uma correntinha. No primeiro ponto, um ponto em relevo, 4 meios pontos. E um ponto em relevo. Aqui já formamos o outro desenho, embaixo do bracinho. Depois é só continuar. Uma correntinha, vou fechar os 2 pontos em relevo juntos. Nessa carreira eu estou fechando o meu motivo. Uma correntinha. E continuo agora a repetição até encerrar a minha carreira. Do mesmo jeitinho que eu fiz aqui, tá, gente? Vamos lá, então. Olha, pessoal, encerrei a minha carreira, eu tirei os marcadores agora aqui dos cantos, que nós não precisamos mais, e coloquei aqui no início e final de carreira, para as iniciantes, se não souberem identificar, sempre que chegar aqui eu tenho que fechar e começar outra carreira. Então, nessa carreira aqui, nós repetimos a carreira de número 5, né? Como eu falei para vocês. Vou fazer mais uma repetição com vocês, gente, para não ficar nenhuma dúvida. O vídeo tá muito longo, mas eu prefiro assim, porque aí todas vão conseguir fazer. Então, na carreira de número 6, eu tenho que fazer um ponto alto aqui nos 2 pontos fechados juntos. Como eu vou iniciar aqui, eu faço 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Uma de espaço, tá? Venho aqui nos pontos relevo, um ponto em relevo. Nessa carreira, nós temos que fazer 3 meios pontos. 1, 2 e 3. E o ponto em relevo. Uma correntinha, nos pontos fechados juntos, um ponto alto. Uma correntinha e já vou trabalhar o ponto em relevo, 3 meios pontos e o ponto em relevo. Vamos continuar repetindo dessa maneira até chegar lá embaixo do bracinho para vocês verem que continua o desenho da mesma maneira, tá, gente? Vamos lá, então. Olha, cheguei aqui embaixo do bracinho,
Fiz o meu ponto alto, uma correntinha. Aqui eu tenho ponto relevo, vou fazer o ponto em relevo. Normalmente o desenho, pulo um ponto, vou para o próximo. Nessa carreira estou fazendo 3 meios pontos. Continuo igualzinho a repetição. E o ponto em relevo. Ok, gente? Aqui o desenho continua igual embaixo do bracinho. E continuo. Nos pontos fechados juntos, um ponto alto, uma correntinha. E já vou repetir aqui o ponto em relevo, 3 meios pontos e o ponto em relevo. Vamos lá, então, terminar essa carreira normalmente fazendo essa mesma repetição. Estou aqui encerrando a minha carreira, fiz uma correntinha e agora eu vou fechar aqui na terceira correntinha, que foi as 3 correntinhas que eu iniciei do ponto alto. Vejam, agora nós vamos repetir a carreira de número 7. Em todo ponto alto, nós vamos fazer o ponto puff. Como eu parei aqui no ponto alto, eu vou começar puxando uma laçadinha aqui para fazer o meu primeiro ponto puff, olha. Puxo outra. E tiro, tá? Fiz o primeiro puff, faço 3 correntinhas. Volto no mesmo ponto, vou puxar mais 3 laçadinhas para fazer o meu outro ponto puff. Uma correntinha, agora aqui nós fizemos 3 pontos na carreira anterior, nós temos que fazer 2, né? Então, um ponto em relevo, sempre pulando ali o primeiro, não se esqueçam disso. 2 meios pontos, o ponto em relevo. Uma correntinha, e aqui no ponto alto já vou repetir o grupinho dos pontos puff. Agora, não temos mais o canto, onde nós vamos fazer 3 grupinhos de ponto puff. Em todo ponto alto, vai ser somente 2 grupinhos do ponto puff, tá, gente? Não se esqueçam disso. Vou fazer novamente aqui, puxo 1, 2, 3. Tiro todas as laçadas, tiro 2, tá? Da mesma maneira que nós já fizemos até agora. Vou completar essa carreira e volto ainda na próxima para encerrar o motivo e vocês entenderem direitinho como vocês vão continuar, tá bom? Vamos lá, então. Encerrando aqui a carreira de número 7, faço uma correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto puff, tá? Agora, nós vamos para a carreira de número 8. A carreira de número 8, dentro de cada espaço do puff, eu vou fazer 7 pontos altos. Então, vamos lá. Vamos entrar dentro do primeiro espaço, subo 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, e vou fazer um total de 7 pontos altos. Completei 7 pontos altos, faço uma correntinha, aqui o meu ponto em relevo, eu vou acompanhar. Tenho 2 pontos, nessa carreira eu vou fazer somente um, e o ponto em relevo. Faço uma correntinha, vou dentro do espaço do puff e já vou repetir os 7 pontos. Terminei essa carreira de número 8,
eu volto na carreira de número 5, onde aqui eu fecho os 2 pontos e aqui eu começo outro motivo. Somente isso, tá bom, gente? Eu quis fazer mais esse pedacinho aqui com vocês, para não ficar nenhuma dúvida e vocês conseguirem continuar aí agora até o comprimento desejado. Então, agora é só repetindo da carreira 5 à carreira 8, ou então olhando aqui onde vocês já fizeram. Acredito que muitas de vocês não precisem nem olhar mais, porque já aprendeu a repetição do ponto, que é muito fácil, né? E assim nós vamos seguir agora em direção ao comprimento. Eu vou fazer o meu e venho mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz e qual o comprimento que ele ficou. Vamos lá, então. Olha, pessoal, voltando aqui com o meu comprimento definido, vou medir em centímetros para vocês terem uma noção, né? De como eu estou fazendo o meu, mas comprimento é a gosto. Medido desde aqui de cima até agora, olha, eu estou com 39 centímetros de comprimento. E agora vamos fazer uma barrinha para finalizar. Então, vamos lá. Olha, eu parei aqui na carreira onde eu fechei os 2 pontos juntos. Gente, mais um detalhe que eu queria falar para vocês. Quem tem o ponto muito apertado, pode até mudar de agulha aqui no corpinho para ele ficar mais soltinho, tá? Os números diferentes de agulha existem por conta disso, né? A gente tem que ir adaptando conforme a tensão do nosso ponto. Esse ponto, ele tende a encolher, mas depois que veste, ele se ajeita no lugar certinho, tá? Mas quem tiver o ponto muito apertado e quiser mais soltinho, pode ir mudando o número de agulha. A minha barrinha eu vou fazer com a agulha de número 3, porque eu não quero que aqui no quadril ela fique muito justa. Ok, gente? Tudo isso tem que ser pensado, né? Então, vamos lá. Eu já adiantei aqui, olha, já comecei, já adiantei, vou fazer o finalzinho aqui com vocês de como eu fiz. Eu parei na carreira onde eu fecho os 2 pontos juntos aqui em relevo. E aqui eu tenho um ponto relevo, 4 meio pontos e um ponto em relevo. Então, eu vou trabalhar uma barra fazendo um ponto em relevo e um ponto alto. Se você quiser, pode fazer um ponto em relevo pela frente e um por trás. Eu vou trabalhar a minha barrinha com um ponto em relevo pela frente e um ponto alto normal. Então, eu venho aqui, olha, e vou começar. Vou fazer o meu ponto em relevo. Aqui eu tenho 4 meios pontos, eu vou trabalhar neles. Fiz o em relevo, agora eu faço um ponto alto normal. O próximo eu pego meio ponto em relevo, já trabalhei 2 pontos aqui. O próximo, normal. E o próximo em relevo. Trabalhei os 4 pontinhos, tá? No ponto em relevo, eu vou fazer um ponto alto normal. Ok? Então, aqui nós trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz o ponto alto normal, nos 2 pontos fechados juntos, no primeiro, eu faço um ponto em relevo. Estou sempre acompanhando o ponto. Um ponto em relevo, um ponto alto normal. No próximo ponto alto fechado junto, eu vou fazer um ponto alto normal. Ok, gente? E essa é a sequência que eu vou colocar para minha barrinha. Começando novamente, olha, um ponto em relevo, vou sempre alternando, um em relevo e um normal. Tenho os 4 meios pontos aqui, vou trabalhar em todos eles. Um ponto alto normal, um em relevo,
um normal, um em relevo. Tenho ponto em relevo aqui, trabalho nele também. O ponto alto normal, vou sempre alternando. Nesses dois fechados juntos, eu vou trabalhar um ponto em cada um. Então, eu fiz um normal, o próximo eu pego em relevo. E o próximo normal. E eu já vou fechar a minha carreira aqui, que eu comecei com o ponto em relevo, tá? Eu comecei aqui, nesse desenho, tá? A minha carreira. Veja o ponto relevo, normal, relevo, normal. Agora, as próximas carreiras, eu só vou acompanhar o ponto. Então, esse está em relevo. Eu vou subir aqui 3 correntinhas, fazer meu primeiro ponto em relevo. Esse está normal, eu trabalho normal. Só acompanhando o ponto, gente. Próximo em relevo. O próximo normal. Próximo em relevo. E assim, eu vou fazer a barrinha do tamanho que eu preferir aí, sempre olhando o comprimento que eu quero, que eu determinei. Comprimento, gente, vocês podem fazer esse suéter mais curtinho, estilo cropped, pode fazer mais compridinho, né? Comprimento, vocês têm que fazer aí da preferência de vocês, claro que sempre pegando as medidas da criança que você tá fazendo, né? E vendo o comprimento que você quer escolher. Ok, gente? E é somente isso, olha, só acompanhando o ponto, onde está em relevo, eu faço em relevo, onde está normal, eu faço normal. Eu gosto de trabalhar essa barrinha, porque ela fica mais soltinha, principalmente aqui no quadril, né? Da criança, ela não vai ficar ajustada. Tá bom, gente? E dessa maneira, só acompanhando o ponto, eu vou terminar as carreiras da minha barrinha e já venho mostrar para vocês. Vamos lá, então. Olha, pessoal, conferindo novamente as medidas com vocês, está com 30 centímetros de contorno de peito, frente e costas, 60 centímetros. Fiz aqui a minha barrinha e fiz a mesma barrinha aqui no decote. Um ponto em relevo pela frente e um ponto alto. Aqui eu usei agulha 2,5 e fiz por 3 carreiras. Aqui eu usei agulha número 3 e fiz por 5 carreiras. Gente, um detalhe aqui que eu vou falar para vocês, né, nessa barrinha com um ponto relevo e um ponto alto normal. O ponto relevo, ele é sempre um pouquinho menor que o ponto alto normal, tá? Se vocês não conseguirem trabalhar ele alongando para que fique do mesmo tamanho, vocês podem fazer o ponto relevo alongado, tirando em 3 vezes, e o ponto alto normal. Porque se você apertar o ponto relevo, o ponto alto vai ficar maior e a barrinha vai tender a enrolar, tá? Depois, quando nós formos fazer no punho da manga, eu mostro se alguém tiver alguma dúvida. Já fiz uma manguinha, veja. E agora nós vamos fazer a outra juntas, que é exatamente igual. Veja, eu estou aqui embaixo do bracinho e venho nesse grupinho de 2 pontos puffs aqui, olha. Aqui embaixo do bracinho, nesse grupinho, nesse espaço que ficou embaixo do braço e no outro grupinho de ponto puff, eu vou fazer um motivo de 7 pontos altos, tá? Que é o que pede agora na sequência do meu ponto.
Então, vamos lá. Coloquei o meu fio aqui nesse grupinho. Aqui eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos. Vou fazer aqui um total de 3 pontos altos nesse grupinho. Tá? Olha, veja. Aqui, eu vou fazer uma diminuição tripla para eu ficar com um ponto alto. Então, eu venho aqui nesse ponto, olha. Pego a lateral dele, faço um ponto alto, não termino, deixo na agulha. Vou aqui no meio, um ponto alto, não termino, deixo na agulha. E vou na outra lateral do ponto, um ponto alto, não termino, deixo na agulha, tiro todos de uma vez. Então, aqui eu tenho 3, aqui eu fiz uma diminuição, eu fiquei somente com um ponto, tá? Aqui vai contar como um ponto, porque eu fiz uma diminuição tripla. E já vou caminhar agora pro outro grupinho dos pontos puffs e vou fazer nele mais 3 pontos altos. Então, vocês vejam, fiquei com 3, a diminuição eu conto como 1,4, 5, 6, 7. Já tenho aqui os meus 7 pontos para trabalhar na próxima carreira. E agora aqui, gente, vou continuar normal, acompanhando o ponto. Uma correntinha, o meu ponto em relevo. Nessa carreira, um meio ponto. Só estou acompanhando o pontinho agora, como vocês já fizeram no corpinho. Uma correntinha, dentro dos pontos puff, 7 pontos altos, e assim eu vou dar a volta em toda a minha carreira. Vamos lá, então. Estou chegando aqui ao final da carreira, faço uma correntinha e vou fechar aqui no primeiro ponto alto, na terceira correntinha que eu fiz para iniciar, ok? E aqui eu tenho aqueles 7 pontos que eu fiz, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar nele normal. Vou passar a agulha por trás do primeiro ponto, vou fazer 3 correntinhas, meu primeiro ponto em relevo. Pulo o primeiro ponto, vou fazer um meio ponto. Aqui na diminuição, eu pego todo o ponto, 2, 3 e 4. 4 meios pontos e no último ponto, o ponto em relevo. Ok, gente? Olha. E vejam que dessa maneira ficou fechadinho aqui embaixo do braço e nós já formamos o outro motivo. E agora é só continuar acompanhando o ponto. Sobre o ponto, não tem mais o que explicar, né? Vocês já fizeram na blusinha, é o mesmo ponto, a mesma repetição. Fiz a correntinha nessa carreira, eu tenho que fechar. Eu estou com um ponto só aqui. Então, eu faço um ponto relevo, tiro 2 laçadas e não termino. Outro ponto em relevo, tiro 2 laçadas e não termino. Fecho todas de uma vez. Uma correntinha, e aqui eu já vou trabalhar, começando outro motivo, né? Ponto em relevo, pulo esse primeiro ponto, faço 4 meios pontos. Igualzinho, gente. Aqui vocês já entenderam o ponto, nessa altura do trabalho, né? Já deu para entender direitinho. Ok? E assim, nós vamos percorrer agora
acompanhando o desenho pelo comprimento da manguinha. Vou medir para vocês porque é mais fácil, né? Então, aqui, olha, eu fiz por 24 centímetros para começar a barrinha. Vamos medir o comprimento total dela para não ter erro nenhum. Ela ficou com 40 centímetros, 41 centímetros, contando desde daqui do começo do decote, tá? E se vocês quiserem também, para se basear melhor, pode contar aqui pelos desenhos que vocês fizeram, né? Da onde começou, olha, pode marcar onde você começou, contar pelos desenhos, para depois fazer outro. Aqui na barrinha, no punho, eu volto, porque eu vou explicar para vocês que eu fiz uma pequena diminuição aqui para ficar um punho mais ajustadinho, tá? Então, vamos lá agora terminar a nossa manguinha. Olha, pessoal, terminei o comprimento, então, até agora eu estou aqui com 36 centímetros, medidos desde aqui de cima, tá? Se você quiser, você pode contar pelos desenhos também, né? Mas em centímetros eu acredito que seja melhor, porque conforme a tensão do ponto de cada uma de vocês, pode ter variação aí. Eu preciso de uma manga de 40 centímetros de comprimento, então eu fiz por 36 e agora vou completar os 40 fazendo o punho, tá bom? Então vamos lá agora que eu vou mostrar para vocês como eu fiz a diminuição do nosso punho. Olha, gente, eu trabalhei a minha manguinha com agulha de número 2,5, troquei para agulha de número 2. Se o seu ponto for apertado, você não precisa trocar o número de agulha. Aqui eu vou fazer uma diminuição. Se você também quiser um punho mais larguinho, ou seu ponto for muito apertado e ele já vai ficar mais ajustado, você não precisa fazer a diminuição, tá? Paramos aqui na carreira com ponto em relevo, 4 meios pontos e o ponto em relevo, ok? Então, vou começar aqui fazendo ponto em relevo. Eu subo 1, 2, 3 correntinhas. Agora, no ponto alto, eu vou fazer uma diminuição. Eu faço um ponto alto, tiro 2 laçadas e não termino, vou para o próximo, tiro 2 e não termino. Então, aqui eu fiz uma diminuição no ponto alto. Nesses 4 pontos aqui, nós vamos ficar com 3. Basicamente é isso, tá, gente? Fiz o ponto alto, agora eu tenho que trabalhar o ponto em relevo. Então, eu pego o ponto em relevo, olha, para fazer ele alongado, eu tiro 1, tiro 2 e tiro 2. Vejam que ele ficou na mesma alturinha do meu ponto alto. Então, aqui nós estamos com 1, 2. E vou fazer o próximo ponto alto. Tá? Ficamos aqui, como eu diminuí, ficamos com 3 pontinhos aqui no meio. O próximo é em relevo. Então, eu trabalho ele alongado. Tiro uma laçadinha, tiro 2 e tiro 2. Aqui na junção dos pontos, um ponto alto. Sempre acompanhando, gente, um em relevo e um ponto alto. Vocês têm que ver aonde vai caindo o pontinho de vocês, tá? Aqui é em relevo agora. Então, eu tiro uma laçadinha, tiro 2, tiro 2. O próximo ponto é o ponto alto normal, eu vou fazer uma diminuição nele, porque eu vou ficar com 3 pontos aqui nesses 4 do meio, tá? Ok. O próximo em relevo. O próximo ponto alto normal.
o próximo em relevo. Então, eu tiro uma, tiro duas e tiro duas. Ok, gente? Quem quiser fazer a diminuição, pode fazer dessa maneira. Diminui um pontinho aqui nesses 4 que eu tenho no meio, eu vou ficar com 3 pontos somente, tá? E quem não quiser, pode continuar trabalhando ponto sobre ponto normalmente. Vamos fazer essa carreira e depois nós vamos somente acompanhar os pontos. Eu fiz aqui na minha um total de 8 carreiras no punho da minha manguinha, olha. Tem que arrematar os fiozinhos aqui ainda. Eu fiz um total de 8 carreiras, para que me dê o comprimento de 40 centímetros, como eu falei para vocês, ok? Igual nós fizemos a barrinha aqui, nós vamos fazer aqui no punho, por um total de 8 carreiras agora. Vocês podem medir aí, né? Se precisar de mais carreiras para atingir o comprimento, você pode fazer. Sempre é muito importante vocês trabalharem com as medidas. Ok, gente? Então, vamos lá. Olha, gente, terminei então o punho da outra manguinha, arrematei os fios e ficou pronto o nosso suéter. Por hoje, nossa aulinha vai ficando por aqui. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.